Bom dia, amada igreja, graça e paz, amém? Vocês estão felizes com Jesus? E que esse culto possa alcançar o seu coração. Que você possa ser impactado. Então eu quero que nesse momento você feche seus olhos. Prepare o seu coração, prepare a sua mente para o que Deus tem para te dizer. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós precisamos da Tua presença, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está às portas. Nós queremos nos preparar. Nós queremos nos preparar, Senhor, para encontrar contigo. Ser conhecido por ninguém. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos fazendo o nosso culto online para os irmãos que estão online e hoje eu começo uma série, ainda dando sequência em alguns assuntos importantes do livro do Apocalipse. Hoje eu quero falar sobre os 7 selos, do que se trata e como funciona esses 7 selos. Tenho muitas perguntas, pastor, já abriram esses selos, como é que funciona e etc. Agora deixa eu te fazer um pedido. Compartilha esse culto, você que está no culto online. Nós estamos com um culto presencial na igreja, que está sendo dirigido pelo pastor Lorival, e o culto online que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Então, presencial na igreja, está lá, a igreja está aberta, com espaçamento, 30% da sua capacidade, álcool em gel, todo mundo com máscara. E você que está assistindo o culto online, você que quiser contribuir, nós temos aqui as maneiras de contribuição, pelo a conta bancária do Bradesco e pelo PayPal. Quero te dizer que a igreja está precisando muito, meu irmão. Você que sempre foi dizimista e ofertante na casa de Deus, não deixe a igreja padecer nesse momento, não deixe de ser fiel. Menos que você perdeu sua renda, não tem condição. Gente, dízimo não é pagamento, dízimo não é boleto, só dizima quem teve dinheiro que veio na sua mão. Se veio dinheiro na sua mão, você tira 10% que é para o ajuda, para o sustento da obra de Deus aqui na terra. Então você não tem que pagar dízimo, dízimo não é pago, dízimo é devolvido. Então você pode vir aqui na igreja, deixar aqui... tem a máquina de cartão ali, deixa o seu dízimo. No entanto, os cultos presenciais na igreja estão acontecendo. Tá? Você pode vir assistir culto. Te garanto que de todos os lugares que você anda pela cidade, o lugar mais seguro onde você vai vir é na igreja. Todo mundo distante um dos outros, máscara, ninguém sem máscara, álcool gel. E também pensa num lugar seguro de você vir assistir o culto. Então, venha tranquilo. Mas eu estou aqui porque eu quero falar hoje sobre os 7 selos, mas eu quero pedir que nesse momento você possa fazer a sua contribuição. Pega aí o seu celular, faça aí a sua oferta, ou pelo PayPal, tem um QR Code aí também, faça a sua contribuição. Você vai ajudar muito a obra de Deus, especificamente você que tem sido abençoado através dessa obra, tá bom? Vamos lá. Pega a sua Bíblia em Apocalipse, obrigado, Jean. Apocalipse no capítulo 6, por favor. Apocalipse 6, a partir do versículo 1.
Diz assim a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6 primeiro. Enquanto você abre aí a sua Bíblia. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamando com grande voz de trovão, dizendo: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe ortogada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: Vem! Então partiu outra cavalgadura. Um dos cavalos era vermelho, e o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi entregue também uma grande espada. Terceiro selo. Quando o cavaleiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: Vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentro desses 4 seres viventes, clamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. 7. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro clamava-se: Morte! E o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matasse a espada pela fome, pela pestilência e pelos animais selvagens da terra. 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, espera para julgar os que habitam sobre a face da terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais até que se completasse o número dos seus irmãos, que com eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. 6º selo. Vi quando abriu o 6º selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido, como coberto de roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados na figueira, por um terrível vendaval. E assim o céu ficou recolhido, como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e rochas e montanhas. Então passaram a gritar para que os montes e rochedos caíssem sobre eles e escondesse daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pois eis que é chegado o grande dia do Senhor e a ira dos sobreviventes. Bom, senhoras e senhores, é muito importante esse texto dos selos que foram abertos, porque aparentemente aqui nessa abertura dos 7 selos, nós estamos diante de um período que nós chamamos de a grande tribulação. Agora é importante frisar aqui para os irmãos que esse período dos 7 selos não diz que irá acontecer com uma forma contadazinha, muito contadazinha somente durante 7 anos de tribulação. Eu acredito que esses
todos esses selos, eles estão vindo durante o período na história da humanidade. Eu realmente creio que alguns desses selos estão sendo abertos. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós observamos que os 7 selos, são o início do que nós chamamos de a grande tribulação no livro do Apocalipse. Eu sei que é impressionante que nós estamos vivendo dias tão estranhos, mas tão estranhos, que normalmente aqueles que têm pregado a Bíblia ou ensinado a Bíblia Sagrada, como nós estamos ensinando toda a Bíblia e o que importa para o cristão é conhecer as Escrituras, a gente vem sendo criticado. Tem gente aí criticando a gente porque diz que a gente só sabe pregar coisas que ninguém entende. Ora, se você não entende, o problema é de quem não entende. Por que não entende? Porque não estuda a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, fica mais fácil a compreensão. E o meu papel aqui para você é levá-lo a compreender as Sagradas Escrituras. Tanto que na quarta-feira estamos dando sequência a ensinos sobre doutrinas da salvação e também, há um tempo atrás, já estamos dando doutrinas sobre a escatologia, que é a última doutrina das 10 doutrinas que compõem as Sagradas Escrituras. E a minha ideia, literalmente, é que cheguemos a um ponto em que eu tenha ensinado a cada um de vocês todas as 10 doutrinas das Sagradas Escrituras, que é todo o essopo, todo o composto doutrinário da Bíblia Sagrada. Quando nós analisamos aqui, os 7 selos da Bíblia Sagrada são o início, é onde é o pontapé inicial dos 7 anos de tribulação. O primeiro selo que nós olhamos aqui no capítulo 6 é chamado aqui o Cavaleiro Branco. Nós já falamos e já tivemos aqui o ensino dos 4 cavaleiros do Apocalipse, mas vale reprisar aqui e lembrar. O cavalo branco aqui do primeiro selo, que é aberto quando abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco, uma falsa religião, o que nós acreditamos ser o anticristo. Já dissemos e voltamos a repetir, é importante dizer isso, tá? Existe uma diferença entre o anticristo e o espírito do anticristo. O espírito do anticristo fala dos anticristos históricos. E nós tivemos muitos anticristos históricos, genocidas, pessoas que vieram com espírito anticristão, anticristo, anticristão, anti-leitura da Bíblia, ante tudo que refere-se à palavra. Nós tivemos Alexandre o Grande, nós tivemos Napoleão, nós tivemos Gengis Khan, nós tivemos Mao Tse-tung, nós tivemos Adolf Hitler, nós tivemos Lenin, nós tivemos Stalin, nós tivemos Karl Marx, nós tivemos Hegel, nós tivemos Voltaire, nós tivemos Antônio Gramsci, tantas pessoas que vieram ou com uma perseguição generalizada pela força ou uma perseguição ideológica. O espírito do anticristo, ele já vem cavalgando na história da humanidade já há algum tempo. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 6, 7 e 8. O mistério, no verso 7, o mistério da iniquidade, o mistério do anticristo, já operava em ação há muitos anos atrás. E este é o cavalgar do cavalo branco. Todas essas pessoas que eu mencionei, que eu citei aqui, sejam gênios militares, ou sejam gênios da filosofia, todos eles fizeram um estrago no mundo. Todos eles vieram com uma mente diabólica e impressionante. A perseguição deles sempre se dava inicialmente contra os cristãos. Né? A Revolução Chinesa com Mao Tse-tung, o Império Mongol com Gengis Khan, a Revolução Francesa no início ali do Iluminismo com o Voltaire, depois vem a Revolução de Fato, depois da Revolução de Fato o Império francês com Napoleão,
Aí você vem conseguinte a Revolução Industrial, o Renascimento italiano, você vem Antônio Gramsci, né, do Renascimento, aí você vem o Romantismo, você vem Hegel e Karl Marx, Revolução Russa, né, os operários e etc. Tudo isso vem com um espírito completamente anticristão. A Bíblia Sagrada fala que nos últimos dias haveria sedições. Sedições é o termo bíblico para rebeliões. Todas essas rebeliões que vieram na história da humanidade, elas vêm com o espírito autárquico e rebelde do anticristo. E esse é o cavalgar do cavaleiro branco. O segundo cavaleiro é o cavaleiro vermelho. O que o cavaleiro vermelho provoca? O cavaleiro vermelho, que é a abertura do segundo selo, ele provoca poder de tirar a paz da terra, ele provoca guerras. Nós tivemos na história da humanidade 2 terríveis guerras. E essas guerras, é óbvio, destruição em massa, mas a guerra nunca saiu da terra, a guerra nunca abnegou da terra. Temos as guerras locais e vem as guerras globais, as guerras mundiais, né? E essas guerras é também o cavalgar do cavaleiro vermelho. É isso que você precisa entender. O terceiro selo é o cavalo preto. O cavalo preto, mencionado aqui na Bíblia Sagrada, ele provoca recessões financeiras. Agora, preste atenção na interpretação bíblica. A história já viveu muitas e muitas recessões. A Europa, sempre depois das guerras, viveu momentos terríveis, desde a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, ou também depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, quando inicia a Guerra Fria, o cavalo preto já está cavalgando ali. Mas em quarto lugar, nós temos a abertura aqui do quarto selo e o quarto cavaleiro. O quarto cavaleiro, ele fala de morte e pestilências. Preste muita atenção nesse dado, versículo 7 em diante. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, e vi diante de mim que estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro se chama Morte, e foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra, a fim de que matassem pela fome e pestilência. Olha que coisa interessante. O que é interessante nesse cavaleiro amarelo que provoca peste ou pandemias ou doenças é que, conseguinte à peste, traz a fome. É uma coisa completamente ligada à outra. E nós estamos vendo aí nos noticiários que logo depois desse lockdown em todo o mundo, vai vir uma fome generalizada. O mundo já está numa recessão. O número global do mundo já é de uma recessão de menos 8%. O Japão entrou numa recessão agora de 4%. Se o Japão anuncia uma recessão, imagina como vai o resto do mundo. Nos Estados Unidos desde que iniciou essa pandemia, essa peste, 30 milhões de desempregados, e o Brasil já está com 17 milhões de desempregados. Ou seja, nós estamos vendo literalmente o cumprir das Sagradas Escrituras. Eu não estou sendo aqui um agente do caos, eu estou sendo aqui um pregador da verdade bíblica e alertando você para o que está nas Escrituras. O que nós temos aqui nas Escrituras é o início já estamos vendo a abertura de alguns selos. Agora escute bem. Esses 4 selos, esses 4 cavaleiros que irão cavalgar durante a tribulação, eles cavalgam durante o mundo de forma isolada, mas durante a tribulação, os 4 cavaleiros irão cavalgar juntos. O que nós estamos vendo no mundo hoje atual, é o cavalgar do cavaleiro amarelo, que traz a peste e a fome. Nós já estamos vendo o cavaleiro amarelo que traz peste e fome, mas nós já vimos o cavaleiro preto, que é o cavaleiro da recessão financeira, da miséria, também cavalgando.
mas também vimos o cavaleiro vermelho que provoca guerras. Hoje, no atual mundo que nós vivemos hoje, nós estamos vendo o cavalgar do cavaleiro amarelo que provoca pestes e fome. Mas esses 4 cavaleiros irão cavalgar durante o período de tribulação. Não só um cavaleiro isolado, mas 4 cavaleiros juntos, todos eles durante o período da tribulação. Por exemplo, o cavaleiro branco não será mais só um espírito do anticristo, ele será um homem montado, disfarçado de religião, disfarçado de fraternidade, disfarçado de unidade. Uma religião única, com nome de fraternidade ou unidade. Esse é o retrato da pessoa, da persona do anticristo. Durante a tribulação também terá guerra mundial, senhores. Uma guerra global, de proporções globais durante a tribulação. Durante a tribulação também haverá recessão financeira. A recessão, ela vem no segundo período. No primeiro período, paz e segurança e muita prosperidade. No segundo período, uma crise financeira absurda. Ou seja, durante a tribulação também, nós temos o cavalgar do cavaleiro amarelo, que traz a pestilência e a fome. Então haverá muitas. Hoje nós estamos vendo uma pandemia. Durante 7 anos de tribulação, nós vamos ver muitos vírus, muitos tipos de vírus assustadores, sem cura, como hoje tem um, mas vírus muito mais mortais e letais como esse que existe hoje durante o período de 7 anos de tribulação. Com isso eu estou dizendo que esses 4 cavaleiros do Apocalipse, eles irão cavalgar de forma uníssa, um conjunto, um quarteto durante 7 anos de tribulação. No entanto, eles já estão cavalgando na história da humanidade de forma isolada. Em algum momento na humanidade você vê literalmente o cavaleiro preto cavalgando, em algum momento você vê literalmente o cavaleiro vermelho cavalgando das guerras, em algum momento você vê o cavaleiro amarelo. Em 1900, no século XVIII, você vê a peste espanhola, 50 milhões de pessoas morreram, peste bubônica, peste agustiniana, peste negra. Tudo isso é o cavalgar, é a missão desses 4 cavaleiros na história da humanidade. E por todos os momentos do mundo você vê o espírito do anticristo agindo nos homens, entrando na cabeça e na consciência dos homens, provocando ira e raiva. Na época da peste negra, eles colocavam a culpa em quem? Nos judeus. Na época da peste espanhola, colocaram a culpa em quem? Nos cristãos. Hoje, em alguns países da Ásia, já estão pondo culpa em cristãos. Por exemplo, na Nigéria, estão matando cristãos, dizendo que eles são os culpados pelo Covid ou pelo coronavírus. Isso sempre aconteceu na história. Mas nós temos a abertura do 5º selo. Veja o versículo 9, por favor. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, o testemunho que proclamaram. Você percebe aqui que aqui nós estamos vendo que esse 5º selo traz uma revelação para João do que está acontecendo lá no céu durante o período da tribulação. O 5º selo abriu para mostrar para João que existe uma esperança para a igreja, e essa esperança está no céu. O que nós estamos vendo aqui na abertura do 5º selo são os salvos na glória, clamando por vingança, pelo martírio que eles sofreram, pelo sofrimento que eles tiveram. Por mais uma vez nós vemos que o período da tribulação, as coisas que acontecem na tribulação, de forma isolada, já aconteceram no mundo. Então, o que seriam os 7 anos de tribulação? É o conjuntar, é todas as piores coisas que já aconteceram no mundo, acontecendo durante 7 anos. Porque no mundo você vê cristãos que foram jogados à arena, martirizados,
você vai ver judeus martirizados durante 7 anos de tribulação. Então você vê mártires no mundo, tradutores da Bíblia martirizados. E aqui nós vemos também a abertura do 6º selo. Veja o versículo 12. E aqui é muito interessante, ó. Vi quando ele abriu o 6º selo. Então aconteceu um enorme terremoto. Gente, eu já li e já reli esse texto da abertura do 6º selo. E o 6º selo, não querendo humanizar ou naturalizar a espiritualidade da Bíblia, mas me parece aqui, analisa comigo aí na sua casa, que o 6º selo tem bem uma característica de uma grande bomba de hidrogênio ou bomba atômica. Quando você pega a explosão atômica em Hiroshima, eles explodiram aquela bomba a 500 metros do chão para que ela tivesse um alcance muito maior de circunferência. E essa explosão em Hiroshima destruiu 90% da cidade e literalmente carbonizou alguns, os que estavam mais distantes, e os que estavam perto do calor da explosão da bomba foram desintegrados, ou seja, derreteram. A Bíblia fala que os elementos da terra irão derreter pelo calor. Isso aqui me parece explosões atômicas. Vê só, ó. E vi quando abriu o 6º selo, e aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido e coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. As estrelas caíram do firmamento, evidentemente. O que nós estamos vendo aqui, se já apareceu no céu um monte de barulhos e aparecimentos no céu, falaram que eram satélites, mas veja você que nós temos um relato aqui de uma explosão atômica desencadeando aquecimento. Por exemplo, aonde tem uma explosão atômica, para você ter uma ideia, se essa bomba for explodida a 500 metros do solo, a sua circunferência é muito maior, e aonde chega o calor daquela explosão atômica é derretido, é desintegrado. A Bíblia diz que derrete essas coisas e um grande e absurdo terremoto, de forma que os homens passam a berrar. A Bíblia diz que as montanhas irão trocar de lugar. Diz assim, o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. As montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Agora, essa explosão atômica, ela pode ser provocada por naturalidade pela mão do homem? Pode, mas ela também pode ser provocada por Deus? Pode. O que Deus fez em Sodoma e Gomorra foi uma grande explosão atômica. A cidade foi desintegrada, Deus derreteu Sodoma e Gomorra. Agora, esse efeito atômico que nós temos aqui no versículo 12 em diante da abertura do 6º selo, ele pode tanto ser desencadeado por homens, por uma bomba atômica ou de hidrogênio mesmo, ou desencadeado por Deus. Mas o que vemos aqui na abertura do 6º selo é uma reação a uma explosão, uma espécie de explosão atômica ou de hidrogênio. No capítulo 7, nós vamos ver a abertura do 7º selo. Mas antes de abrir o 7º selo, a Bíblia fala dos 144 mil israelitas selados. Diz assim, ó. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprado sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grande, e os 4 anjos, a quem havia sido concedido de poder para produzir destruição na terra e no mar. E o Senhor diz, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Quem são esses servos com o selo de Deus na testa? Bom, o texto de Apocalipse 7 já deixa claro que são 144 mil judeus. Quer ver, ó?
Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Aqui, a partir do verso 5, eu vou me antecipar ao estudo, está dizendo que de cada tribo de Judá, foram selados 12 mil, Rubem, 12 mil, Gade, 12 mil, Aser, 12 mil, Naftali, 12 mil, Manassés, 12 mil, Simeão, 12 mil, Levi, 12 mil, Issacar, 12 mil, Zebulon, 12 mil, José, 12 mil, Benjamim, 12 mil. São 12 tribos, 12 mil pessoas salvas de cada tribo, mostrando então que todo Israel, todas as tribos de Israel então serão preservadas para a salvação, cumprindo o que o apóstolo fala sobre, então, todo Israel será salvo. Agora, dentro da abertura do 6º selo, você vê todo essa coisa acontecendo. Como esses 12 mil serão salvos? Esses 12 mil serão salvos pela pregação de 2 testemunhas. 2 testemunhas irão descer, irão pregar para todo Israel. E nesse momento, Israel irá ouvir a palavra e 144 mil judeus serão salvos. Essa é a abertura de 6 selos. 144 mil irão aceitar Jesus durante a abertura de 6 selos. Ok? Durante a abertura de 6 selos, João tem todo o panorama da grande tribulação. Os 4 primeiros selos, 4 cavaleiros, como já mencionei. O 5º selo, os salvos na glória. O 6º selo, provavelmente não, tenho quase certeza, seja essa explosão provocada por Deus ou por mão de homem, mas o que temos aqui é um relato, uma reação de uma explosão atômica, derretimento dos elementos, desintegração de montanhas, isso tudo pelo calor. E temos também a pregação do evangelho e a conversão de 144 mil judeus, 12 mil judeus de cada tribo, sendo 12 tribos de Israel. A partir do capítulo 8, nós temos a abertura do último selo. E aqui que é interessante, nossa próxima mensagem nós vamos falar a partir do verso 8, pois aí então vamos falar das 7 trombetas. 7 selos. O último selo, toca-se 7 trombetas. A última trombeta, começa-se 7 taças da ira de Deus. Então, nossas próximas reuniões, nós vamos falar das 7 trombetas e depois das 7 taças da ira de Deus. Porque a abertura do 7º selo desencadeia o soar de 7 trombetas de Deus. Qual a importância de ensinarmos isso nas Sagradas Escrituras? A importância, meus irmãos, é que você está aprendendo a Bíblia. Isso é bom, mas isso é ruim. Você não vai poder chegar lá na frente e dizer que não sabe certas coisas da Bíblia. Agora você está sabendo. Isso te torna um conhecedor das Escrituras, mas também te torna um indesculpável diante de Deus. Eu quero orar por você agora. Nossa próxima disciplina do domingo, vamos falar das 7 trombetas. Depois das 7 trombetas, as 7 taças. Hoje falamos dos 7 selos. Vamos orar, apresentar esse culto ao Senhor, que o Senhor nos prepare para a igreja é um dia glorioso, para o mundo dias de luta, sofrimento e angústia. Mas para nós que estamos sendo salvos, aguardamos do céu o nosso Redentor. Senhor, cuida desses irmãos. Cuida de cada um deles, guarde-os e os proteja em nome de Jesus. Amém. Põe a mão em posição de receber, você que está em casa, só quero lembrar você que quarta-feira que vem, irmão, continuamos as disciplinas das doutrinas da salvação. Veja que coisa interessante. Você parou para pensar que você está aprendendo todo o Novo Testamento durante esse período?
Nós estamos falando da escatologia e também da salvação. A Bíblia toda está sendo ensinada para você. Que tesouro, meu irmão. Você tem que aproveitar, quando você está ouvindo, pegar papel e caneta e anotar, porque depois, quando tiver alguma dúvida, você corre lá nas suas anotações. Não pode ficar só, anota tudo, meu irmão. Esse é o tipo de coisa que a gente não perde, tá bom? Então, quarta-feira que vem, vamos falar sobre expiação ilimitada. Por quanto Jesus morreu? Jesus morreu por alguns ou Jesus morreu por todos? Se foi por todos, qual é a prova bíblica que temos disso? Essas são o conteúdo das doutrinas da salvação. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, e amém. Meus amados, fiquem com Deus. Até quarta-feira.